Queridos, vamos lá então. A primeira questão que eu alerto em relação quando a gente fala desse espaço, que é o espaço que a gente vive, as cidades, é a diferença entre a ideia de cidade e a ideia de urbanização. Então, mais uma vez e rapidamente, as cidades, desde que o homem deixou de ser nômade e começa a praticar agricultura, as cidades também vão surgindo como espaço de aglomeração, né? Então, os pequenos povoados, né? Ou as cidades que são levantadas pelas civilizações, elas cumpriam uma função específica. Então, se a gente for pensar na cidade na antiguidade, ou mesmo no Brasil, até o início desse século, do século XX, desculpa, até o início do século passado, a gente está no século XXI, a cidade, ela não é o espaço mais importante do território, né? Do ponto de vista econômico, né? A agricultura e a pecuária sempre foram importantíssimas, porque dali saíam os alimentos para abastecer a população, tanto que morava na zona rural quanto da zona urbana. Então, a cidade ela tinha uma importância quase que secundária, né? Imagina lá, nas civilizações antigas, toda aquela produção agrícola, ela precisava ser armazenada, precisava se evitar que um invasor ou um inimigo saqueasse a produção agrícola. Era necessário convencer as pessoas a trabalhar. Então, o poder administrativo, o poder político, o poder religioso, o poder militar se concentrava na cidade. E junto a isso também a atividade comercial. Então, a agricultura e a pecuária eram extremamente importantes, mas a cidade surgia com essa função. E se a gente for refletir, é uma função que existe até hoje, né? A cidade é o ambiente em que nós somos controlados pelas leis, pelo governo, né? Vigiados pelas forças de segurança, onde praticamos, né, os encontros religiosos, né, as manifestações culturais, e é o espaço privilegiado da realização do comércio, né? Nesse período de pandemia, talvez morar numa cidade seja uma desvantagem, porque nessa aglomeração o fluxo de pessoas facilita a disseminação do vírus. Se a gente tivesse há 30 anos atrás ou há 100 anos atrás esse vírus tivesse chegado ao Brasil, nós provavelmente estaríamos morando na zona rural e talvez isolados de qualquer contaminação, porque o fluxo era menor, né? Hoje, vivendo em cidade, nós estamos expostos a esse vírus, né? E aí a gente tem que ficar em casa, e aí não pode sair, o comércio não pode funcionar, né? Vocês devem estar acompanhando como os comerciantes estão irritados por conta dessa política aí de isolamento, da qual uma das estratégias é fechar alguns estabelecimentos comerciais. Então, cidades existem com essas funções. Já a urbanização, ela é um processo recente. A urbanização envolve o movimento de pessoas ou o crescimento da população que vive em cidades em detrimento da população rural. Certamente, né? Os pais de vocês ou os avós de vocês moraram na zona rural e por algum motivo, talvez a gente vai, talvez não, nós vamos levantar hoje, eles se deslocaram do campo da zona rural para a cidade, né? Vocês agora podem abrir o microfone quem quiser participar ou pode escrever no chat. Vocês sabem qual foi a razão que fez com que os seus parentes, né? Pais, avós, bisavós, por que, que eles saíram da zona rural e vieram para a cidade? Vocês já perguntaram, já ouviram o porquê disso? Tainá,
porque havia oportunidades na indústria, buscar melhor qualidade de vida, né? Mas muitas vezes, galera, tem na fala de quem já morou na zona rural um saudosismo, né? Ou seja, era melhor morar na roça do que na cidade, né? Por que, que eles gostavam de morar na zona rural? Por conta de uma série de oportunidades, né? Desculpa, oportunidades não, mas uma condição de vida que lhe trazia, mesmo dentro de uma simplicidade, trazia acesso a alimentos, ou uma vida menos estressante, né? Que muitas vezes na cidade a gente não encontra, né? Acesso a produtos extraídos aí direto da natureza, né? Era muito comum nas fazendas de café, onde haviam as colônias. Na colônia havia um terreiro lá, um espaço na qual a família podia plantar um milho, plantar um feijão, criar um animal, né? Então, a sobrevivência dessa família não dependia exclusivamente de um salário e de ter que comprar comida, né? Então, tem muita gente que tem saudade dessa vida simples da zona rural. E aí fica, por que, que eles tiveram que sair da zona rural? Né? Enfim, então, a urbanização tem a ver com movimento, né, de saída de pessoas do campo para a cidade. Quando a população da cidade se torna maior que a população do campo, nós temos o processo de urbanização. E isso é um processo que ainda está acontecendo em alguns lugares do mundo. Né? Começou lá na Inglaterra, nos países da Europa Ocidental, França, Alemanha, Itália, Espanha, depois nos Estados Unidos, Japão, e nos últimos 50, 60 anos, nos países subdesenvolvidos industrializados, México, Brasil, Argentina, a China, a Índia, a Turquia. Só que ainda existem países em que há uma grande quantidade de população na zona rural, como em algumas nações do continente africano. Eles ainda não são urbanizados, ok? O mundo é urbanizado, né? Se a gente pegar toda a população mundial, estima-se que lá no ano de 2008, pela primeira vez na história da humanidade, a população urbana superou a população rural. E aí, pensando então, voltando à ideia de como as cidades surgiram, no Brasil as primeiras cidades vão surgir junto ao litoral, né? Os entrepostos comerciais, as feitorias, que foram aparecendo conforme os portugueses iam se instalando, né? Conforme a produção de cana-de-açúcar se desenvolvia na zona rural, criavam-se cidades para despachar, né? Mandar essa produção de açúcar para a Europa. Além disso, além de serem entrepostos, haviam muitas cidades no litoral que cresceram a partir de fortificações, né? Exemplos de Natal, Fortaleza, Belém, são todas cidades que primeiro se instalou um forte para proteger aquela localidade de invasões estrangeiras. No caso, eram ingleses, franceses, holandeses, que não eram bem-vindos por aqui, e aí os fortes eles tinham essa função de espantar, de afugentar esses invasores. E a partir dessas fortificações, desses núcleos, cidades foram se desenvolvendo. Né? Hoje, muitas dessas cidades são capitais dos estados. Além disso, algumas cidades vão surgir a partir de lugares onde já haviam aldeias indígenas, lugares onde haviam capelas religiosas, né? Então o pessoal morava na zona rural, mas aos domingos iam até a capela para praticar a religião, para rezar, né? E isso também foi favorecendo o surgimento de atividade comercial, o surgimento de cidades. Se a gente pensar aqui em Jardinópolis, né, a nossa tradicional festa da Lapa, ela é um evento religioso, né? Infelizmente esse ano não vai acontecer da maneira como a gente está acostumado, mas ela também é um evento comercial, né? Barracas se instalam ali, vendem de tudo, né? Movimentam a economia. Imagina como era isso quando boa parte das pessoas moravam na roça e vinham
fazia a novena aí diariamente, onde hoje é o recinto ali da Festa da Lapa, né? Então, esse sistema, né, relacionado à religião e comércio e à formação de cidades também existe na nossa história há muito tempo. A nossa cidade tem o crescimento ligado também à estação ferroviária, né? Durante o período do café. Algumas cidades surgiram a partir de rotas de tropeiros. Os tropeiros eram pessoas que faziam deslocamento das tropas, de animais. Então, muitos animais que eram criados lá no Rio Grande do Sul, lá nos Pampas. Não sei, vocês estão enxergando o ponteiro do meu mouse? Alguém pode me dar um feedback? Christian, Marcos, Tainá, Raíssa. Tá, ótimo. Então, durante o período do ciclo do ouro, em Minas Gerais, haviam tropeiros, né? Então, criava-se gado aqui no Rio Grande do Sul, lá nos Pampas Gaúchos, e essas tropas, né, esses homens iam trazendo o rebanho, atravessando todo o território, desde o Rio Grande do Sul, passando pelo Paraná, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, até chegar à área de mineração. Então, essa viagem que durava dias e dias e dias, foi obrigando com que essas pessoas pousassem em determinadas localidades. E essas localidades elas se tornaram cidades depois. Ponta Grossa, no Paraná, aqui em São Paulo, Sorocaba, Franca, né? São todas cidades que começaram aí com a vinda de tropeiros que pousavam para levar o gado até Minas. Qual era a função do gado em Minas Gerais? Abastecer a região com carne e animais para garantir o transporte, né? Os carros de boi que iriam levar o ouro lá de Minas para o Rio de Janeiro, para depois ser exportado lá para Portugal, tá? Tem como abrir o mapa, aumentar o mapa, é isso, Christian? Vocês estão enxergando a minha tela? Não tem como expandir o mapa. Vocês estão vendo ele pequenininho, é isso? Estão vendo pelo celular, né? Eu não tive esse cuidado de, de colocar uma imagem por slide. Eu esqueci que muitos de vocês estão vendo pelo celular, tá? Uma falha minha. Na próxima eu vou tomar mais cuidado em relação a isso, para que vocês consigam ver mais nitidamente. Aliás, esse mapa aqui é de uma questão, se eu não me engano, da FUVEST, que ele pede justamente para criar legenda relacionado a algumas cidades brasileiras, tipo, que está no quadradinho preto, Cuiabá, Diamantina, Ouro Preto. Olhando aqui o texto, são cidades que surgiram a partir do quê, pessoal? Ouro Preto, Diamantina e Cuiabá. Elas eram aldeamentos indígenas, estações de saúde, arraial de mineração, capela, forte, assentamento de imigrante, tropeiro, ou eram cidades planejadas? E aí, Marcão? Raíssa, Tainá, o que vocês acham? Não, Christian, não era rota de tropeiros, não. Eram arraiais de mineração, tá? Diamantina era um arraial onde se concentrava a extração de diamante, Ouro Preto, obviamente de ouro, Cuiabá também nasce a partir da extração mineral do ouro. O quadrado em branco, 13 Tilas, Blumenau, Nova Friburgo, são cidades que vão ser assentamentos de imigrantes. Tá? Blumenau, por exemplo, se destaca pela presença dos alemães, né? E atualmente de seus descendentes. Bolinhas pretas, Manaus, Belém, Natal. O que era? Eu já falei, hein?
Não, não era rota de tropeiros, não, Christian. Manaus, ó, Manaus, Belém, Natal, eram fortificações. São cidades que surgiram a partir de fortes. E a bolinha branca, aí sim, Passo Fundo, Ponta Grossa, Sorocaba, aí sim, Christian, agora você acerta, hein? São cidades que surgiram a partir das rotas de tropeiros, eram lugares de pouso dos tropeiros, beleza? Então, essas cidades já existem há muitos anos, antes mesmo do intenso processo de urbanização, ok? Então, as atividades relacionadas aí às cidades, que a gente já via falando, proteção do território, questão administrativa, religiosa e os portos. E a urbanização, ó. Eu coloquei um gráfico aqui, mas vocês têm uma tabela no material. Eu vou espelhar essa tabela agora para que a galera consiga ver. Espera aí. Aí. Isso aqui é um material de vocês, né, do segundo ano. Ele traz um texto falando um pouquinho das cidades, de região metropolitana. Isso vai ser um papo para um próximo vídeo sobre hierarquia urbana. E aqui ele traz essa tabela com a evolução da distribuição da população urbana e rural. Então, na década de 70, nós temos pela primeira vez a população que vive em cidades no Brasil superando a população rural. Até o censo de 1960, havia predomínio de população que vivia no campo. Não sei, depois vocês podem perguntar aí para os familiares em que ano que eles saíram da zona rural e vieram para a cidade. Provavelmente a gente vai ter aí respostas entre esse intervalo de 1960 até a década de 80, mais ou menos, quando esse processo ocorreu, tá? Isso vai ser mais intenso na região sudeste, né? Hoje, quase 93% da população da região sudeste vive em cidades, contra apenas 7% que moram na zona rural, devido aos polos econômicos que existem aqui, né? São Paulo, Rio de Janeiro, as suas regiões metropolitanas, industrializadas, com a presença aí de oportunidades para essas populações que vieram da zona rural, mas também com problemas, né? Então imagina uma grande quantidade de pessoas saindo do campo e vindo para a cidade. Vai faltar moradia, vai faltar emprego, o transporte vai ser precário, né? Uma série de consequências que nós ainda sofremos relacionados a esse processo de urbanização que não foi bem feito, que não ocorreu de maneira lenta, né? Não ocorreu de maneira planejada. Foi tudo muito desorganizado. Então, voltando aqui para o nosso slide, o que provocou a saída de pessoas da zona rural para as cidades no Brasil? Aumento da concentração fundiária, né? O que é concentração fundiária? O que é estrutura fundiária? É a distribuição de terras. No Brasil, a gente tem um problema que poucas famílias ou poucas pessoas são donas de muita terra, enquanto muitas pessoas ou têm pouca terra ou são sem terra. Ou seja, muita gente depende da agricultura, depende do campo, mas não tem terra para plantar para si, né? Isso é um problema histórico, desde o período colonial. Inclusive, lá no canal tem alguns vídeos com essas explicações, né? A gente vai falar disso também, mais especialmente para o público aqui da nossa escola. Então, muitas vezes, pequenos agricultores, eles perderam suas terras porque eles não conseguiam competir com grandes agricultores. Eles não tinham mesmo acesso a crédito, a máquinas, né?
A agricultura é uma atividade extremamente instável, né? Tipo uma praga, né? Uma nuvem de gafanhotos que atinge aí um sitiante. Ele vai perder sua produção. Consequentemente, se ele tiver uma dívida, né, precisou comprar semente para começar a produzir, ele não vai conseguir pagar, né? E aí o banco vai tomar a terra dele. Então, tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos menos proprietários de terra, que vão ter imensas fazendas, e uma massa de pessoas que vivia da terra sendo obrigadas a buscar um novo espaço para viver. Esse novo espaço é a zona urbana. O desemprego rural provocado pela mecanização, pela mudança de regras, né? Então, talvez aí os seus pais ou avós que moraram na zona rural, eles moravam em colônias, como a gente já disse. E aí, em determinado momento, lá na década de 70, o governo estendeu os mesmos direitos que os trabalhadores da cidade tinham férias, 13º, sei lá, FGTS, assim, uma série de direitos que foram estendidos aos trabalhadores rurais fez com que o custo do trabalho rural aumentasse. E aí muitos fazendeiros começaram a substituir, falar, ó, o cara que morava, ele era mão de obra permanente, ele morava dentro da fazenda, ele e a sua família. Falou, ó, não tem como eu manter todo mundo aqui, empregado, tal. Então, ele vai dispensar essa mão de obra, ele vai começar a fazer opção por mão de obra temporária. Ele vai plantar cana-de-açúcar e ele só vai contratar pessoas no período da colheita, né? Onde essas pessoas moram ou moravam? Na cidade, né? Os boias frias que faziam parte da nossa paisagem. Eles moravam na cidade, acordavam lá 4h30 da manhã, entravam no ônibus de boia fria, lá no caminhão de pau de arara, e ia lá para a fazenda de cana-de-açúcar trabalhar. Né? No final do dia eles retornavam. Então, esse processo aí de dispensa da mão de obra permanente do campo provocou desemprego, muito desemprego, essas pessoas vieram para a cidade, algumas vão trabalhar na cidade, outras vão se manter trabalhando no campo, que no caso são os boias frias. Além disso, a gente tem a mecanização, né? Ou seja, máquinas fazendo o trabalho de centenas de pessoas. Isso também vai motivar a saída da população da zona rural para a cidade. Ok? Dúvidas até então? Galerinha que está assistindo aí? Tranquilo? Quer perguntar alguma coisa? Quiser abrir o microfone para falar? Então, vou continuar aqui, tá? Já estamos finalizando. Acho que, na verdade, já terminaram os slides. Bom, as consequências dessa urbanização. Falta de infraestrutura urbana, falta de moradia, de serviços públicos que atendessem a todos, né? Educação, saúde, falta de empregos, aumento da violência, né? Tudo isso são consequências. Processo de favelização, essas pessoas vão vir para a cidade e não tem moradia garantida. Onde elas vão morar? Em comunidades, elas vão acabar morando de maneira muito precária. Por isso que alguns vão ter saudade do período que moravam no campo. Ok? Então, vou parar aqui de compartilhar a tela. Trazer para cá. Tem alguma pergunta, galera? Podem abrir o microfone aí, se quiserem participar. Eu vou até parar de gravar para que vocês não fiquem com vergonha.